Consigo ver esses animais girando de duas maneiras bem diferentes. O paquinossauro gira mais ou menos no mesmo lugar. O albertossauro tenta girar e tem uma vantagem. Ele pode vir rápido por trás ou pelo lado e usar isso como vantagem. Os albertossauros caçavam em pequenos grupos de até 5. Um bando de paquirinossauros seria bem mais do que capaz de defender seu espaço contra apenas um albertossauro. Mas se houvesse mais do que um, isso seria muito mais difícil para os paquirinossauros. Sabemos que os albertossauros caçaram pelo menos por um período em bandos. A evidência do fóssil comprova isso. O Ártico não era um lar para os grandes predadores. Enfrentar um monstro como o albertossauro deve ter aterrorizado o dinossauro do Ártico, principalmente os filhotes do bando. É totalmente possível, em minha opinião, bem provável, que um dos métodos de caça dos albertossauros teria sido tentar separar um membro do bando. Assim que separavam, matar era bem mais fácil porque não teriam que combater o grupo todo. Esta é a mesma técnica que vemos nos predadores modernos. O comportamento animal não muda. Vamos ver o método de caçar de um leão. Isso vai nos dar uma ideia dos métodos de caça de um albertossauro. Os dinossauros do Ártico andavam em bandos não apenas por proteção, mas também para compartilhar o calor do corpo. Baseados em evidências geológicas, sabemos que o bando acabou em um rio que transbordou. Mas muito poucos animais tentariam atravessar um rio se estivesse transbordando. Não temos evidência que nos diga exatamente o que aconteceu e por que estes animais quiseram entrar no rio. Mas alguma coisa os levou a isso. A única explicação que posso pensar é que foram forçados a entrar no rio. É bem plausível que estivessem sendo perseguidos por alguma coisa tão grande quanto um albertossauro. Os albertossauros podem não ter suportado o frio do Ártico. Não tinham gordura suficiente para se protegerem. A principal arma do albertossauro é a mandíbula muito forte, capaz de triturar ossos. E por trás dela tem um grande computador. Um cérebro grande, como qualquer dinossauro, e com sentidos apurados, boa visão e muito bom olfato. A arma dos paquirinossauros é a poderosa saliência óssea no nariz com um chifre ou um calombo, que é uma ótima arma de defesa. O chifre de um paquirinossauro devia medir cerca de 90 centímetros. Muitos paleontólogos acham que tinha o formato de um chifre de rinoceronte, mas mais largo. O teste de habilidade para a luta entre os dinossauros tiranos, como o albertossauro de um lado, e os dinossauros com chifres, como os paquirinossauros, de outro, é um teste de extremos, entre carnívoros e herbívoros. Os tiranossauros foram feitos para matar de uma maneira particular. Vinham em alta velocidade, vinham com aquela mandíbula poderosa que prendia, puxava e rasgava. Mas do outro lado, os dinossauros com chifres eram mais numerosos, tinham poder de lutar em bando, com suas armas no crânio, que eram chifres ou calombos. Eles sobreviveram muito bem aos dinossauros tiranos. O paquirinossauro foi um dos poucos dinossauros encontrados no Ártico. Timimus foi encontrado na Austrália, que já havia sido associado ao frio brutal da Antártica. Este pequeno bípede pode ter sido o único dinossauro que hibernou. É possível que estes animais ficavam em grupos para se protegerem contra ataques como alguns grupos grandes de mamíferos fazem hoje. Os predadores vão pegar o mais fraco. Os retardatários, eles irão pegar individualmente na periferia do grupo. Mas o grupo como um todo irá sobreviver. E isso é uma grande vantagem da natureza sociável de muitos animais, inclusive estes dinossauros. Outro dinossauro do clima gelado foi Lialinassaura,
cujos olhos enormes conseguiam enxergar no escuro. Enfrentamos uma tarefa bem difícil quando tentamos entender criaturas que viveram há 70 milhões de anos. O comportamento não fossiliza como os ossos, então temos que olhar para os animais atuais como um modo de entender como os dinossauros se comportavam. Mas examinando atentamente as evidências que temos e estudando o comportamento de animais atuais, podemos recriar um desenho bem realista baseado em fatos e na ciência. Os albertossauros caçavam como as águias, usando as patas para segurar a presa e seus olhos astutos para localizar as vítimas a até 4 metros de distância. Como estas criaturas terríveis fizeram um bando inteiro de dinossauros do Ártico entrar em um rio transbordando? E o que isso significa para a grande extinção desta criatura rara? Os cientistas se apressam para descobrirem evidências enterradas há 75 milhões de anos. Há 70 milhões de anos, o albertossauro era o caçador mais temível da América do Norte. Era um dos poucos dinossauros que aceitaria o dinossauro de chifre do Ártico. Este bando de paquirinossauros se alimentou por vários dias para se preparar para a imigração. Isso deve tê-los atrasado e os deixado apáticos. Apesar dos paquirinossauros não terem o mesmo tamanho grande e armas como os outros membros da família Ceratopsiana, ainda eram dinossauros bem poderosos e perigosos. O chifre poderia causar ferimentos fatais e o fato de viverem em bandos os tornava bem mais perigosos. Então os albertossauros tinham que tomar muito cuidado. Os albertossauros se alimentavam de dinossauros ceratopsianos, hadrossauros e até anquilossauros de armadura. Eles eram destemíveis. O comportamento e método de caça dos dinossauros, como o albertossauro, não era diferente dos grandes predadores atuais. Os leões são um exemplo perfeito de como eles procuravam membros do bando e sempre atacavam o mais fraco. Esses albertossauros sabiam que um membro fraco do bando era menos provável de se defender, e as chances deles de serem feridos reduziam. Diferente de muitos dinossauros, o albertossauro queria perseguir sua presa. Isso cansava a vítima e ficava mais fácil matá-la. Em alerta pela presença deles, os paquirinossauros assumiram uma postura de defesa e começaram a procurar na floresta o agressor invisível. Percebendo que o bando já sabia deles, os albertossauros saíram do esconderijo e foram em direção aos paquirinossauros que aguardavam. Os paquirinossauros tinham olhos ao lado da cabeça e sua percepção era péssima. Se fizessem o rebanho debandar, eles sabiam que isso mostraria o membro mais fraco. Apesar destes dinossauros conseguirem defender a terra contra os albertossauros, os paquirinossauros estavam preparados para fugir ao primeiro sinal de perigo. Quando viravam e corriam, eles expunham o membro mais fraco. Isso assegurava a saúde e o bem-estar do resto do bando. É a forma da natureza de se livrar do doente, velho e ferido. Com a separação dos continentes, os oceanos se aproximaram do que agora é a América do Norte, causando um aumento dramático de chuva. O bando foi forçado a ir para o rio, mas eles não conseguiram atravessar e tiveram que preparar para atacar. Eles abaixaram a cabeça e empurraram os chifres em direção ao predador. Os albertossauros iam para frente e para trás, proibindo qualquer fraqueza na defesa. Eles ficavam dando voltas e atacando na esperança de aterrorizar o grupo. Eles tiveram chance quando um dos membros do bando saiu correndo. Os bandos de paquirinossauros eram compostos de alguns machos dominantes e um harém de fêmeas e seus filhotes. O albertossauro vivia por instinto. No momento que aquele paquirinossauro saiu correndo, o predador foi rapidamente atrás dele. O albertossauro sabia que, separado do grupo, ele não teria nenhuma chance de se defender. É o antigo provérbio: dividir e conquistar. O chifre do paquirinossauro tinha quase 8 centímetros de espessura e era feito de osso sólido. Quando ele virou, a mandíbula do albertossauro se fechou no chifre dele.
e dentes quebrados voaram no ar. O paquirinossauro abaixou a cabeça e depois empurrou o albertossauro com seu nariz grande. O chifre crescia novamente quando ele se quebrava. Uma das fraquezas do albertossauro era a estatura relativamente leve, mas olhando o tamanho deles era difícil de acreditar. Mas quando olhamos o formato de seu esqueleto, dá para ver que os ossos eram ocos. Esses ossos ocos eram rígidos e fortes, mas eram muito leves. Então, se o paquirinossauro tivesse sorte e se atingisse um osso,